Bom dia, companheiros queridos. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez aos nossos estudos, nessa nossa playlist Vinha de Luz, lendo, podendo ler, refletir sobre essas mensagens que o nobre Espírito Emmanuel nos trouxe. Agradecemos sempre a psicografia do médium Chico Xavier. Como sempre, louvamos a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos testemunhos que estamos vivendo, a família, pelo corpo, pelas bênçãos que nos chegam e nem percebemos. Que busquemos alguns minutos durante o dia para esse encontro, um momento que for melhor para cada um de nós. Algumas pessoas preferem de manhã, outras têm um horário melhor à tarde, outra à noite, mas o importante é que sejamos perseverantes, buscando algo que nos alimente, o Espírito, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem número 37, que tem como título Orientação. Emmanuel nos traz aqui o início, o versículo 11 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, em que ele diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado do Evangelho. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grande dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas desde há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscar, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não esqueças de verificar se já atendeste a isso. Então, é uma mensagem em que Emmanuel nos esclarece aqui com essa lembrança da carta de Paulo, se nós já estamos assumindo os nossos compromissos. Às vezes a pessoa fica esperando uma orientação espiritual. Aí eu tenho uma missão, não é aquela história, eu tenho uma missão, estou esperando uma orientação espiritual. A orientação já foi dada. Falta que a gente faça. Já repararam? É muito interessante. A pessoa não conhece as letras do alfabeto, vamos imaginar assim. Mas ela já quer começar fazendo uma redação igual um poeta ou igual um redator-chefe de um grande jornal. O que queremos dizer? Que cada coisa vai vir ao seu tempo.
quando for necessário uma outra orientação, receberemos. Quando o aluno está pronto, né? Quando cada um de nós estiver pronto, o mestre chega nos dando outra orientação. O guia espiritual vai nos oferecer um outro trabalho. Então, quando a gente começa a pensar, por que ele tem falado isso, trabalhar com as vossas próprias mãos? Porque naquela época, né, muitos se encontravam ali pesando na economia daquele grupo social, querendo utilizar a religião como fonte financeira. E o Mestre Jesus não nos ensinou isso, e Paulo demonstrou isso claramente, porque em algumas religiões, a religião de que Paulo pertencia, que é como Saulo, você podia tirar o dinheiro do templo para uso pessoal, você vivia para o templo, você vivia, né, o Estado e a religião se confundem. Mas o Paulo, apesar do judaísmo compreender isso dentro da própria lei, todos os filhos, de acordo com a família, eles são ensinados desde criança uma profissão com as mãos. E Paulo, desde novinho, apesar de ser um estudante, porque ele foi preparado para ser rabino, ele estudou com um dos maiores rabinos da época, né, do judaísmo. Mas ele aprendeu a ser tecelão. Naquela época se vendia muitas tendas, cobertura para aquelas festas do própria comemoração do povo judaico, lá a passagem, né? O dia da retribuição. Eles têm um calendário bem extenso, e as pessoas ficavam em tendas. Então Paulo, o que fez quando ele abandona ali a sua situação de fariseu, né, que ele passa a mostrar que ele não ia ser um peso na economia de ninguém. Então ele era um tecelão, ele aprendeu a fabricar essas tendas, nas horas vagas ele pregava, certamente à noite, porque ele tinha que pagar as despesas de viagem, pagar a alimentação dele, que não devia ser fácil. Não é como a gente sair aqui e encontra ali um armazém. Não. Olha quanto que ele devia andar, o quanto que isso tudo era custoso. Só depois de você fazer amigo que alguém chamava, apesar que era uma regra do grupo, do próprio Hebel, hospitalidade. Naquela época as pessoas recebiam os outros. Hoje isso é um pouco mais difícil. Mas ao mesmo tempo, não era tão fácil, porque Paulo, ele era alguém que trazia uma fama de perseguidor. Então as pessoas já estranhavam. Então, até ele ter essa credibilidade, essa confiança, a partir de então ele dormia na casa de alguns companheiros, mas ele não era pesado a economia de ninguém. Então o que ele falava, o que ele fazia ali, né? Tinha muita gente ali que não fazia nada para ninguém, que era preguiçoso mesmo, que trazia cada hora uma novidade diferente. Sabe essas pessoas que não vivem na ociosidade, inventando moda, caraminhola? Então Paulo chegava ali e falava assim, vou dar um exemplo, como é que vocês podem viver do próprio suor, vai conquistar o pão com o seu próprio suor. Então, é o trabalhador que tem direito ao seu próprio pão. E Paulo deu esse exemplo. Então a gente começa a perceber que nós não devemos pesar na economia alheia, não ser pesado para ninguém. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso nessa situação? Mas eu não tenho nem as próprias mãos. Mas eu tenho outra coisa para trabalhar. A gente vê aí exemplos de inúmeras criaturas que venceram as suas dificuldades e conseguem. Por que a questão do trabalho? Porque o Manuel fala assim, conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende os desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. Então nós temos obrigações com a nossa casa. Como é que eu vou ficar o dia inteiro? Só se eu tiver esse tempo, mas se eu não tiver, eu preciso trabalhar, eu tenho que me sustentar. No horário que eu posso, a gente vai à casa espírita, vai trabalhar. Dá para organizar, porque o dia de todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais hora do que eu. Eu preciso organizar. Se eu tenho mais compromisso, eu tenho que me organizar mais. Se uma determinada época da minha vida eu só posso comparecer
diante do trabalho de caridade, 1 hora por semana, eu vou dar só 1 hora só. É o que eu posso fazer de melhor. Estou com um problema de doença, tenho que atender. Estou com um problema na família, como é que eu vou atender os outros se eu não consigo nem atender minha família? Fulano é jovem, precisa o quê? Precisa estudar. Vai fazer um curso, vai se renovar para arranjar um melhor emprego, vai trabalhar. Que ninguém não tem que receber, né, viver às expensas do trabalho no bem, não. É quando a gente se coloca, vou dar essa minha contribuição. Aí algumas pessoas falam, mas como é que você fala que é trabalho no bem se você não recebe dinheiro? Tem gente que não entende o que é o trabalho não remunerado, que é muito mais remunerado, porque é remunerado pelo nosso próprio coração, quando a gente fica tão feliz de poder servir. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então Paulo mostrava a cada um que nós temos obrigações na nossa casa. Como é que eu vou para a rua, vou resolver e a minha louça não está lavada, não tem comida feita, eu não cuido de mim? Nós temos as nossas obrigações individuais. Tem obrigação com os filhos. Quando são pequenos, temos que levar para aqui, para ali. Quando são maiores, é outro tipo de obrigação. Depois vai ter outra, porque não termina. Nossos deveres com a vida, sempre temos um pouquinho, a gente abre mão de outros, que já não faz mais, para fazer outros. Então, nós temos que ter essa questão. Cuida da tua casa, cuida dos teus negócios, trabalha em paz. Né? Antigamente, eu me lembro que meu avô, as frases são modificadas, né? Boa Maria faz, que sua casa fique em paz. Na realidade era Boa Romaria, né? Mas falava Dona Maria, aí aquilo vai mudando, cada um vai acrescentando e vai modificando, mas a ideia era, fique em paz, cuida das tuas necessidades, dos seus negócios e se entrega ao trabalho do Evangelho com todo o teu amor, mas sem ser pesado, porque muita gente, de vez de ajudar, atrapalha, confunde, porque quando a gente está atrelado a um trabalho sério e organizado, a gente caminha ali, ó, aproveitando todo o tempo. É igual aquela questão da carroça, né? O pai falando para o filho assim, o filho perguntou, que barulho é esse? Aí o pai falou, uma carroça vazia. Aí daqui a pouco passou uma carroça vazia, e o menino perguntou, pai, como é que o senhor sabia que era uma carroça vazia? Ah, porque a cheia, quando ela está cheia de legume, quando ela está cheia de material, ela não faz barulho, ela vem silenciosa, porque ela tem um peso em cima das próprias rodas. Interessante, né? Quando a gente começa a ver muito tumulto, muita novidade, muita história jogada fora, está faltando trabalho. Está faltando trabalho ou na casa, ou está faltando trabalho dentro da casa espírita. Então, tenhamos essa consciência de levar ao grupo a harmonia sempre, a paz interior no trabalho no bem. Que Jesus nos dê força sempre para trabalharmos com muita paz de espírito, com muita harmonia, com muita tranquilidade. Cuidemos das nossas vidas, das nossas necessidades e busquemos sempre não ser peso na economia alheia em situação nenhuma, nem financeira, nem emocional e nem espiritual. Cuidemos das nossas necessidades. Muita paz a todos.